Bom, vamos começar então. Boa noite, gente. Boa noite a todos os presentes. Muito obrigado por estarem presentes na nossa casa, compartilhando mais um dia de vivência, iniciando a semana. Nós aqui do coletivo, a gente tem a impressão, que não é impressão, de que a semana começa quando a gente termina a vivência. Né? Eu, pelo menos, tenho isso, que parece que é aquela sensação de dever cumprido e reabastecimento de axé para a gente poder começar a semana. E, por isso, nós nos sentimos muito gratas e muito fortalecidas com a presença de todo mundo. Bom, esse mês, hoje, nós temos uma grande novidade para falar para todos vocês que estão aqui presentes e para vocês que estão nos assistindo em nosso canal. E é com muito orgulho que nós divulgamos mais um mês de trabalho do Coletivo IABASE, desta vez, com a contemplação do edital #SC Cultura em Sua Casa. Nosso coletivo foi contemplado nesse projeto e nós estamos imensamente felizes porque todo esse nosso trabalho, ele vai ser recolocado em outros espaços, além daqueles que nós já ocupamos, né, todos esses anos e que materializamos agora com o projeto IABAS Connect. Nós escolhemos para esse edital trabalhar com o coletivo o tema ancestralidade. Então, a gente vai trabalhar esse tema o mês todo, né? Ancestralidade, que é o tema, na verdade, que nos fundamenta e que nos constrói como coletivo e como formadores de conteúdo dentro desse coletivo, trazendo a arte, os aspectos sociais, os aspectos políticos, os aspectos civilizatórios. A ancestralidade, nesse sentido, ela vai ser abordada por um leque bem extenso de possibilidades, né? Traremos o conceito de ancestralidade em seus aspectos culturais e históricos, com a formação do negro vindo para a região sul. Vamos trazer a ancestralidade como uma conexão entre os ancestrais e o feminino, e muito mais. Então, vocês aguardem, porque nós vamos fazer muita coisa boa e muita coisa bonita, e principalmente muita coisa fundamental esse mês. Nos acompanhe toda segunda-feira, esse horário, aqui em nosso canal. Nós agradecemos imensamente a oportunidade proporcionada pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo governo do estado de Santa Catarina, né, em valorizar projetos como o nosso, que tratam, né, da cultura de orixá com muito conteúdo de qualidade e gratuito, e acima de tudo com muito respeito e com muito amor também, porque é o que nós fazemos, é o que nós somos. Qualidade, fundamento, conteúdo e amor. Nós somos o coletivo IABAS, sejam todos bem-vindos, um coletivo de estudo de cultura de matriz africana, com foco na cultura de orixá. É importante, muito importante lembrar todas as nossas vivências no começo. Qualquer um de nós que faça essa abertura, a gente sempre reafirma que nós não somos um grupo religioso, e sim cultural. Trazemos o entendimento de orixá através da mitologia iorubá, né, e suas noções de civilização, conduta e bem-estar através do mito. E lembrando que o mito, ele vem historicamente, e nesse sentido, necessariamente, antes da religião. Nossa vivência, ela acontecia todas as segundas-feiras aqui no Espaço Herê, no Espaço Cultural Herê, neste mesmo horário, no mesmo dia e mesmo horário. Com a pandemia e o desejo de continuar o nosso trabalho, né, porque ficou na iminência de parar, nós criamos o projeto IABAS Connect. E é esse projeto que nós estamos inserindo agora, que você que está aqui com a gente está vivenciando, e você que está assistindo no nosso canal também. Nosso maior objetivo com esse projeto é compartilhar nosso conhecimento e o nosso espaço e nossas atitudes na promoção, né, de uma sociedade mais justa e antirracista. O diálogo e o compartilhamento de espaço talvez um dos nossos grandes objetivos em relação a esse projeto, o IABAS Connect. Por isso, nós agregamos muitas pessoas protagonistas no sentido da cultura de matriz africana aqui da cidade. Nós agregamos muitos conteúdos
e muitas proposições fundamentais para uma sociedade transformadora. E se você quiser conhecer mais e se você quiser saber do que eu estou falando, acesse o nosso canal no YouTube, canal Coletivo Vivência Iabás. O mês da ancestralidade começa e nós começamos esse mês falando a respeito das orixás femininas. Você não precisa entender do assunto, você pode ser leigo, você pode pertencer a qualquer tipo de religião, culto, credo, qualquer tipo de etnia. Vem conhecer a gente, pode vir cheio de coisas para trocar, ou até mesmo o teu silêncio é super importante para a gente. Venha como quiser. Né? O que importa é você vir com respeito, com os ouvidos doces e muita vontade de crescer com a gente, que é aquilo que a gente quer fazer. Não somos um coletivo religioso, não tratamos de religião, não falamos de verdades absolutas, nós abordamos a cultura de orixá através da cultura iorubá. Isso é o coletivo Iabás. Bom, para participar do nosso coletivo, da nossa vivência, é só você mandar uma mensagem para a gente em uma das nossas redes sociais. E depois disso, depois da nossa vivência, todo o nosso trabalho vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Por isso, eu peço a você que se inscreva em nosso canal, curte, compartilhe os nossos vídeos. Estamos chegando na nossa meta de inscritos e nós precisamos de você para isso. Acesse o nosso Facebook, Vivência Iabás, e acesse o nosso Instagram. Tá lindo. Fazemos um trabalho imagético muito bacana e nós precisamos de você para ficar mais lindo ainda, certo? Seja bem-vindo, axé, uma vivência linda pra gente, com certeza vai ser. Iniciamos o mês de outubro e a gente quer ter você com a gente. Axé. Axé! Obrigada, Ani! Foi ótimo! Gente, eu sou a Bruna, sou uma das integrantes do coletivo Iabás e hoje a gente está iniciando, como a Ani falou, estamos iniciando o nosso mês de outubro e o tema é ancestralidade e a gente começa hoje, na primeira segunda-feira do mês, trazendo o grupo de estudos de orixá para esse tema, para a ancestralidade, para a concepção de ancestralidade dentro da cultura iorubá. Eu conduzo os estudos de orixá do coletivo já há alguns anos, é com muito prazer, muita honra que eu faço isso. Eu sempre peço a licença de todos vocês que estão me ouvindo, a Ori, de todos vocês, porque a gente trata de orixá com sacralidade, sim, porque são mitos sagrados e lindíssimos e belíssimos que nós somos apaixonadas. Não tratamos de religião, isso pode ser confuso para alguns de vocês, por isso que a gente sempre fala, se você não entende a diferença, né, entre a religião e a cultura do orixá, entre a filosofia, o mito e a religião, a gente fez uma vivência falando só disso, explicando só isso, tá lá no nosso canal, eu vou colocar o link de acesso também aqui quando a gente divulgar esse vídeo no canal, para você poder ir lá para assistir, porque é uma vivência muito bacana que explica a diferença entre essas coisas, né? Então, bom, hoje a gente vai falar de orixás femininas, vamos, mas o tema da vivência é o caminho da ancestralidade, né? Então, eu acho que a gente precisa começar falando do que é a ancestralidade, né? Essa é uma pergunta que a gente começou a se fazer já há algum tempo e a partir desse mês que a gente foi contemplado no edital, a gente começou a fazer essa pergunta para outras pessoas também. O que é ancestralidade para você, né? Qual a importância de se falar em ancestralidade na sociedade atual? Então, se você quiser participar,
manda pra gente, a gente vai deixar também o nosso número ali, o WhatsApp, para vocês mandarem um videozinho falando, um vídeo curto, tá, gente? 3 minutos, falando o que é ancestralidade para você e a importância de se falar em ancestralidade. E a gente vai divulgar esses vídeos durante o mês de outubro todo, que é o nosso tema principal, tá? Então, bom, vamos lá, eu comecei aqui, vou abrir meu conteúdo para a gente começar os nossos estudos. E, bom, eu sempre fico assim ansiosa quando eu falo de orixá, porque para mim é um tema muito importante e muito fundamental na minha vida. Então, faz 20 anos que eu estudo orixá e eu nunca deixo de ficar nervosa quando eu falo de orixá. Como a Ani falou, a gente não trata de verdades absolutas, tá? Então, todas os conteúdos que eu trago de orixá são estudos e reflexões que eu venho fazendo há muito tempo e de concepções que eu tenho a partir desses estudos. Então, não são verdades absolutas, estão abertos para serem conversados, para serem discutidos, né? Se alguém quiser entender melhor as minhas colocações, por favor, não hesite em falar, em entrar em contato com a gente. A gente está super disponível em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, para isso, porque a gente acredita na importância de se democratizar a cultura de orixá, a gente falar de orixá mais abertamente, as pessoas compreenderem melhor o que esses mitos significam, isso é muito importante para a gente e é um trabalho que as Iabás vem desenvolvendo há 4 anos, né? De todas as formas, artísticas e fundamentais, através do diálogo, através da dança, através da música, através do toque, né? E sempre com muita amorosidade. Bom, o caminho da ancestralidade através das orixás femininas. Gente, esse é um tema que a gente pode passar, nossa, zilhões de horas falando a respeito. Mas a gente tem 2 horas, então agora menos, 1h30. Então a gente vai começar a destrinchar um pouco o conceito de ancestralidade dentro da cultura iorubá, né? Como a Ani colocou, a gente como um coletivo de estudos e de trabalhos culturais em orixá, a gente precisa ter uma diretriz, a gente precisa ter uma linha condutora para que tudo faça sentido, entendeu? Então a gente escolheu trabalhar o conceito da cultura de orixá através da cultura iorubá. E quando a gente traz a ancestralidade, e a gente traz a ancestralidade através do mito, a gente também traz esse conceito através da cultura iorubá, né? Então, bom, a cultura da ancestralidade na África é um tema que ele só tem a nos ensinar, e nos ensina, assim, muitíssimo. Quando a gente para pensar em cultura africana, a ancestralidade, a cultura da ancestralidade, ela é uma das primeiras que ressalta aos nossos olhos, né? Qualquer pessoa que estuda, que cultua, que é apaixonado por orixá e busca conhecimento na cultura iorubá, não consegue desvincular uma coisa da outra, né? A gente não tem como falar em orixá sem falar de ancestralidade. Então, partimos do princípio que os orixás são os ancestrais africanos, né? Guerreiros, guerreiras que dominaram suas forças, compreenderam sua essência e se ascenderam em orixá. Muitas vezes através de seus pais e de sua própria ancestralidade. Como a gente vê nos mitos de Xangô e Oxalá, Xangô e Emojá, né? Logum Edé, Oxóssi, Oxum, a gente vê muitas relações ali, né? E mitos, oriquis, que são histórias que falam, né, dessa relação
entre os pais e os filhos, né? Bom, muitos deles, né, destes orixás, eles foram reis e rainhas que viveram e comandaram gerações. Outros orixás, eles são forças da natureza primordial, que vivem dentro de todos nós desde o princípio dos tempos. Seja como for, a concepção africana de vida honra sua ancestralidade como um dos seus primeiros ensinamentos. E durante a sua jornada de vida e iniciações espirituais, só se aprofunda mais e mais nesse conceito fundamental da existência. Na vivência Conexão África-Brasil, que é uma outra vivência que a gente fez já no projeto Iabás Connect, que trouxemos o nigeriano Adebade Kerinde, Adebare Kerinde. Esse foi um ponto fundamental na sua fala entre as diferenças que ele sentiu, percebeu, das duas culturas, Brasil e a cultura Iorubá. Ele ressaltou que na África o respeito e a honra aos ancestrais é algo sagrado e isso começa a ser ensinado desde o berço em sua casa. Para quem não viu, vale a pena demais assistir, essa vivência é fantástica. Bom, jamais um africano, um iorubá, vai desrespeitar seu pai, sua mãe ou seus avós. O que for dito será aceito, será ouvido. Eles não retrucam ou jamais levantam a voz a seus mais velhos. Quanto mais cometer algum gesto de violência ou agressão, como vemos cada vez mais frequentemente na nossa cultura ocidental. Eles honram não só as pessoas em sua casa, em sua família, mas como o trabalho realizado e o legado deixado por seus ancestrais. Essa consciência de continuação e de permanência, tanto em profissões herdadas como hereditariedade espiritual, de culto e manutenção das divindades, é levada muito a sério. Essa noção de consciência sobre sermos e existirmos por causa destas pessoas traz consigo um sentimento que ultrapassa a gratidão. É uma missão que vem sendo construída há gerações. Uma missão de sobrevivência, de superação, de construção, de honra. Os ancestrais na África, eles são sagrados, né? É um sagrado que vai além do culto aos orixás na cultura iorubá. É uma honra aos antepassados, como o próprio patrono da cultura iorubá, né? A gente vê os africanos reverenciando, por exemplo, o orixá Odudua. Seja bem-vinda, Estela querida. Já estamos no estudo. Vai pegando o bonde. Bom, continuando, a gente percebe na cultura iorubá, né, eles têm, a gente estava falando da ancestralidade, né, que eles têm um respeito muito grande ao próprio ancestral da cultura iorubá como um todo, né? Então, quando você chega em Abeokuta, tem uma estátua enorme do orixá Odudua, que é o patrono da cultura iorubá, como uma forma de reverenciar, né, a ancestralidade da cultura, né? Ele foi rei de Odudua, né? Bom, a gente também tem uma vivência falando ele foi rei de Abeokuta, daquela região toda. A gente tem uma vivência, inclusive, falando sobre isso, viu, gente? Falando sobre o orixá Odudua e o mito da criação, que também tá fantástica. Bom,
além desses cultos a orixás, né, que são cultos ancestrais, essa honra ao patrono da cultura iorubá, a gente também vê o culto a Egungun, né? E eu não poderia falar de ancestralidade, falar de cultura iorubá sem falar do culto a Egungun. Bom, o culto a Egungun é o qual cada família, cada pessoa honra sua ancestralidade direta. Seus pais, avós, bisavós, tataravós, que já desencarnaram e se juntaram aos seus antepassados no Orum, né? Abre aspas. Na religião, no culto aos orixás, qualquer indivíduo notável, dotado de uma existência plena e de uma morte suave em idade avançada, pode integrar o corpo dos ancestrais veneráveis da humanidade, desde que seus rituais fúnebres sejam realizados. Os ancestrais masculinos têm sua instituição em diversas sociedades, como Egungun, Igununcó, Agemô. Os ancestrais femininos, as Iá-Agbá, mães anciãs ou veneráveis mães anciãs, também têm sua instituição, em diversas sociedades, entre as quais a Gueledé. A palavra Egungun designa ao mesmo tempo um orixá, o conjunto de ancestrais masculinos da humanidade e o conjunto de ancestrais masculinos de uma família. É derivada de Egun, que significa osso ou esqueleto. No entanto, enquanto por Egun se entende um ancestral em particular, um antepassado já ido, habitado no Orum, que pode se manifestar no Aie, ele pode ser venerável ou não. Um Egum pode ser venerável ou não. Pode ter sido uma pessoa de honra ou não, né? Egungun ou Babá Egum já designa toda uma coletividade de seres veneráveis. Então, no momento que é um ser que ele cumpriu a sua missão aqui na Terra, que ele foi uma pessoa de honra, de respeito, né, que construiu um legado, ele é venerável, né, e aí ele é tido como Egungun ou Babá Egum. Esse trecho foi retirado do Templo Odudua, site do odudua.com.br. Bom, compreender, honrar e reverenciar todas essas forças é uma tradição milenar africana que parte da compreensão da pluralidade, da interseção, da cooperação entre as forças, energias ou formas da natureza que tanto falamos por aqui. A cultura iorubá fala que somos uma semente brotando e que viemos de uma árvore a qual 7 gerações passadas se concentra para estarmos aqui e sermos quem somos. Então, a compreensão de ancestralidade africana, ela parte, né? A gente já até fez aqui uma vivência, uma experiência artística aqui com essa questão, né, que a gente foi desenhando, né, as várias, foi no mito da criação, que a gente começou com um ponto que a gente representava nós mesmos, desse ponto a gente partiu para 2 linhas com mais 2 pontos que representavam nossos pais, e dos nossos pais, os pais dos nossos pais, e assim a gente foi indo e foi criando essa rede, essa teia, né, que vira um emaranhado de pontos e linhas que se iniciam naquele ponto inicial, que é você, que é o ponto de partida de toda
a sua árvore genealógica, a sua ancestralidade. Então, a cultura Yorubá, ela fala das 7 gerações, né? E essas que vão se seguindo. Você, seus pais, seus avós, seus tataravós, seus tataravós, e assim vai. Quando escolhemos nosso Ori para encarnar no Aie, para quem não sabe, a gente fala que o Aie é esse plano aqui da Terra, tá? O Orum é uma outra dimensão, é o plano onde vive a nossa ancestralidade, onde vivem as pessoas que já se foram, os orixás, né? Então a gente fala desse plano que é o Orum, e do Aie é o nosso plano terrestre. Quando escolhemos nosso Ori para encarnar no Aie, esse Ori acompanha uma carga genética de 7 gerações passadas. Ori, gente, é a nossa cabeça, mas não é só a cabeça em si, tá? Ori representa toda a nossa personalidade, tudo que a gente é. E isso foi gerado no momento da nossa concepção. Ali já estava determinado quem nós somos, né? Quem nós somos, o jeito que nós temos, qual é a nossa missão, o que nós temos para realizar aqui nessa vida, o que a gente deseja realizar nessa vida, tudo vem aí. Esse impulso de vida, essa forma que a gente tem, física, inclusive, emocional, psicológica, tudo é determinado pelo Ori. Tanto que Ori, na cultura de orixá, é orixá, né? Então, o primeiro a ser cultuado é o nosso Ori, porque sem o nosso Ori, a gente não tem como conceber o mundo, né? A gente não tem como estar aqui, a gente não tem como entender, conhecer e experienciar a vida. Então, o nosso primeiro orixá é a nossa própria cabeça, que é o Ori. Bom, esse Ori acompanha uma carga energética de 7 gerações passadas. Então, nós somos forjados com o mesmo material dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. As misturas acontecem, mas o molde ele vai se repetindo. A terra que nos forma vem sempre do mesmo lugar. É aquela mistura do nosso pai com a nossa mãe, que por sua vez trazem as suas misturas dos seus antepassados e dos seus pais, né? É uma totalidade nas 7 gerações de 254 pessoas. É muita gente. Isso quer dizer que carregamos genes físicos, emocionais e espirituais de 254 pessoas em nossa vida, as quais a maioria a gente não conhece e nunca ouviu falar. Dessas 254 pessoas, possivelmente teremos todos os tipos de seres humanos, que podemos imaginar que exerciam uma diversidade de ocupações e profissões, hábitos, manias, talentos completamente diversos. Hoje em dia, possivelmente, pessoas de todas as raças e cores, né? Falando desse modo, né, a gente não falando, eu usei exatamente essas palavras pensadas, né? Porque sim, hoje em dia é bem possível que na sua árvore, né, no seu sangue, na sua composição genética, né,
existam negros, nórdicos, índios, árabes, orientais e até mesmo aborígenes. Por isso, por mais difícil que isso pareça ser, e apesar de toda a luta, né, de classe e cor que vivemos no Brasil, que é justificada pela história humana, né, recente, e é necessária, uma luta necessária para que possamos viver uma situação humana mais digna, né, mais igualitária. É importante a gente ter essa noção que todos nós pertencemos, viemos, né, de uma grande mistura de pessoas, né? E de pessoas de todos os cantos do planeta. Que se você for na continuação dessa árvore genealógica de 254 pessoas e for na árvore delas, né, na continuação da árvore genealógica delas e assim por diante, a gente vai afunilando num canal, né, num túnel que nos levam de volta ao berço da Mãe África. Por isso, né, e por sermos um país de diáspora com uma ligação tão forte com a África, conhecer a concepção da ancestralidade vinda desse povo nos ajuda a compreender quem somos e melhor, ou melhor, quem nós queremos ser nessa vida. Porque um aprendizado que eu compartilho com vocês na minha jornada é que não há nenhum mal que não podemos escapar nessa vida, até mesmo a morte, quando ainda não é a sua hora. Por isso, conhecer a nossa ancestralidade e honrar as coisas positivas que carregamos das pessoas que nos antecedem só nos fortalece. Da mesma forma que fechamos o canal das influências, das influências negativas, que nos diminuem, né, que são um fardo nas nossas vidas. Por isso que é importante a gente conhecer e compreender a nossa ancestralidade. E só fazemos isso no momento que nos colocamos de frente para essa realidade. Paramos para refletir quem veio antes de nós, a trajetória deles, né? Isso está em nós, está gravado em nós. Mas isso não quer dizer, né, que a gente possa terceirizar culpados também, né? A cultura iorubá, ela nos ensina muito isso, né? A gente tem responsabilidade sobre a nossa vida e as nossas escolhas, né? Então a gente não pode culpar, né, nossos pais ou nossos avós ou nossos bisavós, né, pelo nosso destino, né, pelas nossas desventuras, mas sim compreender melhor, né, essa realidade que está imprimida na gente, para a gente tentar, né, transformar, melhorar e seguir com os melhores exemplos, né, das pessoas que nos antecedem, através dessa consciência, né, em vez de ficar repetindo aquelas pessoas, né, repetindo os erros, repetindo os loopings, né, da ancestralidade, que isso é muito comum da gente ver na nossa vida, né? A gente cair nas mesmas situações e circunstâncias de pais, de avós, né, de bisavós e assim por diante. Bom, em uma das minhas pesquisas sobre ancestralidade, eu ouvi uma psicóloga em Guiana, em uma palestra, que ela estava falando sobre individuação, que quer dizer
onde nos compreendemos como indivíduos independentes. Ela dizia, né, a palestra dela, né, falava de ancestralidade e individuação. Trazer a ancestralidade como peça-chave para essa descoberta de individuação. Você consegue se entender, se compreender como indivíduo no momento que você reflete sobre a sua ancestralidade. O que para a cultura iorubá é mais do que óbvio, para nós ocidentais a gente necessita de uma longa e profunda reflexão, né? Muitos anos de terapia, né? Para a gente conseguir compreender, às vezes, uma coisa que para eles é tão claro, tão evidente, né? Que nós somos filhos de quem somos netos de quem somos, né? E eu vou entrar agora nas orixás femininas, mas eu tô vendo que a gente está com um bom tempo aqui ainda. Quando a gente, uma coisa que eu sempre me questionava muito quando eu estudava sobre ancestralidade, ou estudo, né, sobre ancestralidade e Egungun e a importância da ancestralidade na nossa vida, vem aquela pergunta, né? E as pessoas adotadas, né? E o que acontece com um filho que não é gerado por você, né? De que forma ele carrega a sua ancestralidade, né? Isso era uma coisa que eu tinha bastante curiosidade também. E eu fui aprendendo no meu caminho que a ancestralidade, ela não acontece só de uma forma física, né? Ela vem de uma forma espiritual muito forte, muito profunda. Muitas vezes, né, nós não somos filhos dos nossos pais, né? Nós somos filhos de outros pais. E que são pais que a gente conhece durante a nossa vida, durante a nossa jornada de vida. Muitas vezes a gente não se identifica em absoluto com a nossa família de carne, a nossa família genética. E ao mesmo tempo a gente se encontra profundamente numa outra família que recebe a gente, né? E aí que entram os filhos adotivos, né? Eles são filhos espirituais. Eles carregam a sua ancestralidade na espiritualidade deles. Então, sim, eles são seus filhos, sim. Né? Se isso é o que está traçado, se isso é o que está desenhado no universo para aquela família, sim, isso pode acontecer. E eu também percebo que durante a vida da gente, né, que a gente vive várias vidas diferentes em uma vida só, né? A gente vive várias fases e vai crescendo e vai amadurecendo e mora aqui e mora lá. A gente conhece também, às vezes, outras famílias que abraçam a gente, que dão o suporte que a gente precisa para aquele momento de vida. E sim, elas também têm uma relação com a gente. E ali a gente cria irmandades e a gente cria relações de maternas e paternas que ficam para o resto da vida da gente. Isso tem explicação? Para os iorubás tem. Eles são a sua família espiritual. Eles fazem parte da sua família espiritual. Então, de alguma forma, a gente tem uma conexão, né? Que é uma conexão que atravessa os mundos, né? E quando a gente fala de ancestralidade, a gente fala dessa conexão que atravessa os mundos, né? E isso é muito bonito de se sentir, de se experienciar e principalmente de se honrar, né? Isso é muito especial. A gente se dá a oportunidade de viver isso, né? De sentir um amor de mãe por outras mães,
um amor de pai por outros pais, de ter filhos que não são seus filhos carnais, mas também são seus filhos, né? E a cultura iorubá, eu acho que essa coisa da tribo, da família, né? Do quilombo que a gente construiu aqui, né? Que a gente trouxe como forma de quilombo para o Brasil, que é esse suporte, né? Essa cooperação coletiva, onde todo mundo tem responsabilidade por todo mundo ali naquele mesmo espaço, porque todo mundo depende daquele mesmo espaço para sobreviver, né? Então, isso é muito fantástico. Você quer falar, Ani? Sim, eu queria só complementar assim, o que você tá falando, né? Até para dar um tempo de você tomar uma água, tudo. Sim. Quando a gente fala em ancestralidade, e quando a gente vai buscar fontes, informações, porque eu acho que o conhecimento e a apropriação do conhecimento, a busca do conhecimento em relação a esses temas, ela é necessária para a gente poder situar e se colocar, né? A gente vai lá para o final, a gente vai lá para o princípio, lá para os primórdios, né? E a gente se dá conta na história que efetivamente viemos de um DNA, né? Um DNA que foi formado. E esse DNA é único. Ele é único. E ele nasceu na África. A contemporaneidade nos traz a possibilidade de quebrar paradigmas. Porque qual é o paradigma que foi construído historicamente até hoje? É o paradigma eurocêntrico que o berço da humanidade está na Europa. E não está. E eu falo isso com muita tranquilidade, né? Aqui no nosso canal e para quem está nos ouvindo e na minha sala de aula. O berço da humanidade é a África. A África é berço. A África é a geradora do nosso DNA. O DNA mais visceral que nos compõe veio de lá. Nesse sentido, todo mundo nasce de um mesmo DNA. Isso é ancestralidade. Quando a Bruna fala que nas diferentes culturas, essa noção de família, ela tem uma outra apropriação diferente do que nós entendemos aqui, né? Nós ocidentais entendemos da família, da mãe, do pai, fechados em casas, separados, né? E segregados. E quando a gente pensa em África e a gente entende que a coletividade é aquilo que abarca, também por conta disso. Eu estava vendo alguns textos, alguns vídeos e alguns livros, e que me clareou muito isso, porque eles falam a diferença similar assim, entre antepassado e ancestral. E ele traz a noção de antepassado como etnia. Sim, os nossos antepassados preservam, né? Nós preservamos, na verdade, as etnias. Eu, por exemplo, eu sou filha de um homem negro com uma mulher branca. Os meus avós paternos eram negros e minha avó indígena. Os meus avós maternos eram europeus, vindos espanhóis e alemães. Isso são os meus antepassados, que tem a ver com etnia. Mas a minha ancestralidade é única e veio daquele DNA de África. E afinal, nós somos o quê? Né? Nós somos raças, nós temos etnias ou nós somos seres humanos? Somos seres humanos, né? Então eu acho que esse argumento, para mim, não que eu precisasse de um para validar o meu pensamento em relação a honrar os meus ancestrais, mas foi o que mais me clareou as minhas ideias, né? Eu tenho antepassados e eu os honro, mas a minha ancestralidade, ela é única e ela veio de África, né? E eu falo isso com muita honra, e ainda mais sendo brasileira, né? O Brasil é o segundo país no mundo que mais recebeu influências dessa cultura dentro da história. Então, nós temos, como brasileiros, né, o privilégio, eu chamo de privilégio, né, de dividir essa herança cultural com os nossos antepassados, e isso é maravilhoso, né? Então era isso que eu queria contribuir
aí na tua fala, né? E dar esse contexto. E trazer e compartilhar com vocês, porque o que a gente faz aqui é compartilhar conhecimento, não verdades, né? Então a gente aprende, a gente compartilha, porque a gente acha que isso é legal e a gente acha que é isso que nos leva para frente. E quando eu li isso, e isso me casou tão bem, isso encaixou tão bem em mim, meu Deus, antepassado e ancestral, uau! E eu sou brasileira e eu estou no segundo maior espaço geográfico que recebeu mais pessoas negras do mundo. O primeiro são os Estados Unidos, né? E eu faço parte dessa herança, ligadas aos meus antepassados e conectada visceralmente pelo meu umbigo à minha ancestralidade. Gente, isso é maravilhoso, né? Com certeza. E pensar agora nas nossas mães, no feminino, naquilo que nos compõe, que é agora o que Bruna vai dizer. Meu Deus, é a gente se conectar de uma maneira transformadora no universo. Cada um de nós aqui hoje, a gente está com uma responsabilidade muito grande dessa vivência, que é perpassar, né, esta ideia para transformar no micro, para que a gente possa ter aí uma sociedade mais justa e transformadora. Pensar orixá, estudar orixá é isso. Estudar ancestralidade é isso. É a possibilidade que a gente tem para promover uma melhor gestão da nossa vida. E é por isso que a gente está aqui, né? Sim. Eu me empolgo, se deixar, eu vou ficar falando aqui, vai lá, Bruna. Eu me empolgo total. Não, mas é isso mesmo, a gente precisa honrar mais, né, a nossa ancestralidade, eu acho que em todos os sentidos, né, também através dos nossos antepassados, e isso se a gente tivesse essa consciência maior, sabe, dentro da nossa sociedade, assim, respeitando as pessoas mais velhas, em geral, sabe, na rua, no supermercado, na padaria, o teu vizinho, né? Se a gente tivesse esse cuidado maior, eu acho que a gente teria uma visão diferente até dessa problemática toda que a gente vive de desigualdade, né? No nosso país, desse problema terrível de racismo estrutural, né? Se as pessoas tivessem um mínimo de consciência, né, da onde elas vieram e quem que antecedeu elas, né, quem que viveu e o que fez, né, para que elas estivessem aí, né, porque são essas, você vai pensando, né, se você pegar como parâmetro as 7 gerações, são 254 pessoas, é gente pra caramba. Se você pensar, gente, 254 pessoas, são pessoas que estão, de alguma forma, tão vivas em mim, sabe? E eu hoje, isso é uma das coisas que eu venho sentindo muito forte. Para quem não sabe, eu tô grávida, tô no 8º mês de gravidez, e pensar no meu filho, que ele é um pedaço da minha mãe, que não tá mais aqui comigo, é uma coisa que me emociona profundamente, assim. Então a gente carrega um pedacinho de muitas pessoas que viveram antes da gente, né? E é uma honra muito grande isso, porque são pessoas que batalharam muito como a gente batalha, e desejaram muitas coisas como a gente deseja muitas coisas, né? Então, essa reflexão é uma consciência que é importante. Até a gente conhecer, parar para ouvir quem são os nossos pais, quem foram os nossos avós, né? A gente percebe muito, às vezes conversando com as pessoas, problemas seríssimos, né, de relações entre pais e filhos, e mães e filhos e avós, e às vezes a maioria são pessoas que elas não param para conhecer quem são os seus progenitores, né? Elas não param para refletir qual o caminho que eles tiveram, o que eles batalharam para você estar ali, né? Para você estar viva, né?
Isso, só isso já demanda um respeito e uma honra, né? Então os africanos eles falam: você não tem obrigação de amar os seus pais. Isso você não tem como exigir, né? Você não tem obrigação de amar os seus pais, mas você tem obrigação de respeitá-los. E de honrá-los, né? Eles usam muito essa palavra. E essa honra, ela vem de uma questão básica e embrionária, e que nós ocidentais achamos muito difícil de compreender. Eu falo muito isso para os meus alunos em sala de aula. Vocês pensem, se um dos seus antepassados, apenas um, tivesse feito alguma coisa diferente, tivesse estado num lugar diferente do que ele esteve, feito, conhecido pessoas diferentes, né? Você não estaria aqui. Aí eles ficam assim, vocês já pensaram nisso? A primeira vez que eu parei para pensar nisso, eu achei isso uma loucura. Eu não estaria aqui? Eu não seria eu? Então eu devo a minha vida a esses meus antepassados. Eu devo tudo que eu sou hoje. E se eu tenho para mim o compromisso e a obrigação de ser quem eu sou e de ser cada vez melhor, é a eles que eu devo. Isso não é amor, isso não encaixa na categoria amor, isso é honra. Exatamente. Né? E isso é maravilhoso, você honrar os seus ancestrais pela vida que você tem e você saber que a sua ancestralidade ela é única e ela veio de um DNA único, embrionário, visceral, de África. A gente aprendeu aqui no Ocidente a entender a filosofia eurocêntrica como sendo modelo e nos distanciarmos da herança cultural que vem da filosofia africana. É porque eu acho que a gente tem uma dificuldade de refletir sobre um tempo passado muito distante. O passado, quando a gente para pensar no passado, a gente pensa num passado que é muito recente. A gente pensa no século passado, por exemplo, entendeu? A gente não vai pensar em 1000 anos para trás, né? A gente tem uma dificuldade de conceber o tempo nessa distância, né? Então, eu acho que isso é uma questão muito louca, sabe? Porque daí as pessoas falam: ah, não, mas eu sou eu sou descendente de italiano, ah, eu sou descendente de árabe, sabe? Ah, eu sou. E aí eu lembro que estava rolando uma propaganda de um teste que eles estavam fazendo, que é um negocinho que você compra pela internet, você faz um teste para você ver os teus genes, né? Da onde que eles vêm, né? Então eles pegam pessoas de diferentes lugares do mundo e aí eu acho que é com a saliva, alguma coisa assim, e aí a pessoa coloca ali e manda, né? E aí o susto que aquelas pessoas levavam quando elas começavam a perceber que elas vinham de lugares elas tinham genes de lugares que elas jamais imaginaram. Agora, você tem que pensar que antes disso, antes delas terem delas pertencerem ao mundo como um todo e virem de vários lugares diferentes, elas partiram de algum lugar, né? E esse ponto de partida foi a África. E a gente tirar esse momento para compreender, né, a concepção africana de realidade, de vida, de sociedade, de relação, de mitologia através dos orixás, né, essa pluralidade que ela é refletida há milhares de anos, né? A cultura de orixá é uma cultura muito ancestral, faz muito tempo que estão pensando a respeito, faz muito tempo que estão refletindo e construindo, são mitos antiquíssimos e que fazem parte, como a Ani falou, da nossa genética primordial, da nossa raiz, daquele princípio de tudo, que é essa natureza, né? Que a gente entra em contato todos os dias da nossa vida, graças a Deus,
através do sol, da chuva, do vento, do mar e daquele silêncio, né? Sem explicação, onde tudo faz sentido, né? Então, e aí a gente traçou esse caminho de concepção, de ancestralidade, para falar um pouco sobre as orixás femininas, né? Hoje é o nosso primeiro encontro do mês e a gente criou essa tradição nos últimos meses de usar esse dia para falar de orixá. A gente acredita que a gente fala de orixá o tempo todo, viu? Não é só quando a gente fala de Ansan, que a gente fala de Xangô, que a gente fala de Ossan, que a gente fala de orixá. Quando a gente fala das situações que precisam ser enfrentadas, sociais, políticas, a gente também está falando de orixá. Mas compreender o mito orixá é uma experiência muito rica e muito profunda quando a gente começa a se deparar com esses orixás. Bom, os orixás femininos, né? A gente pode falar dos orixás femininos. Falar dos orixás femininos é dar um mergulho, né? Um mergulho na mitologia, no feminino, no útero, no ovo, no umbigo, no ninho, no sangue, no leite materno, no alimento, na força geradora, no que nos concebeu. Quando a gente fala de orixá, a gente fala de natureza. E isso é uma coisa que a gente fala muito aqui nesse coletivo. Os mitos orixás, eles foram construídos a partir da natureza. Eles são todas as naturezas, tudo é orixá. As naturezas, as forças da natureza, todas são orixás. Por isso que a gente tem tantos orixás. Na África são muitos e muitos e muitos orixás, porque são muitas forças da natureza distintas, diferentes, que se conectam, se interligam. E apesar da gente compreender que orixá, né? Orixá é força da natureza. E essa força da natureza, ela precisa tanto da concepção masculina quanto da concepção feminina, que muitos orixás, alguns deles se misturam nessas duas concepções ou se juntam em alguns determinados momentos. A gente tem orixás femininas que trazem e nos ensinam, através da sua força e da natureza, assim, uma infinidade de coisas, né? Eu costumo dizer que a gente pode passar a vida falando de orixá, que a gente nunca vai falar tudo que se tem para falar de orixá. Então, falar das orixás femininas não é fácil, não foi fácil fazer essa compilação de conteúdo. Eu espero que vocês gostem. Eu comecei pensando nas orixás femininas, né? Em trazer essa essência da força da criação, né? A energia da natureza, que é uma energia da natureza muito grande, muito forte, muito intensa, né? Que alcança todos os seres vivos. Então eu começo falando das orixás das Iami Oxorongá. Eu tinha que começar por elas. Eu não vi outro caminho senão começar falando das Iamis. Bom, as Iamis, elas são a força primordial do planeta. Elas são a Terra em todas as suas formas e essências.
a terra que forma o planeta, a terra que nos abriga, que abriga toda a natureza, a terra que pulsa no seu interior, né? A força da chama, do fogo, da lava, dos minerais, das águas profundas, a terra que brota, a terra que germina, onde tudo cresce, né? A terra que nós vivemos, a terra que nós morremos, onde os nossos sonhos eles são idealizados, imaginados e eles se realizam. A terra que abriga as árvores, que sustenta a natureza, que se abre para os rios, para os mares, que abrange toda a natureza animal, a terra que nos mata e a terra que nos cura. As Yamis, elas são a força ancestral. Alguns chamam de Onilé, que é essa primeira força de orixá, de energia da terra. Bom, as Yamis são essa força ancestral, elas são a força feminina ancestral. E é uma força feminina, quando a gente fala em força feminina ancestral, a gente fala de uma força que se conecta a todas as outras forças femininas. Não tem nenhuma orixá feminina que de alguma forma ela não esteja conectada com a força da terra, com as Yamis, né? Como não tem nenhum ser humano que não está conectado com as Yamis, com a força das Yamis, da terra, né? Afinal de contas, nós nascemos aqui, vivemos, né? Nessa terra, nessa força, né? E é um orixá que exige muito respeito. Então, falar das mães Yamis, né? É falar do início de tudo, é falar da formação do planeta, da criação de todos os orixás, né? Quando a gente começa a juntar tudo isso, né, é uma força tão grande que assusta os desavisados, né? Os africanos, quando eles tratam dessa orixá, eles trazem consigo protocolos em uma sociedade secreta, onde a sua iniciação é, na realidade, um pacto de respeito. Quando a gente fala das Yamis, a gente fala de uma orixá diferente dos orixás que a gente conhece aqui, né, nas religiões afro-brasileiras. Elas não são um orixá de incorporação, né? Elas não são um orixá que você incorpora, e a iniciação, né, que a gente fala das Yamis, a iniciação nessa energia, né? O que é a iniciação? É o contato, né? É você se abrir, você se preparar e receber, né? Essa energia, esse contato, essa força. A iniciação das Yamis, ela também acontece de uma forma completamente diferente de qualquer outro orixá, porque é uma força tão grande, tão abrangente, tão avassaladora, que ela é exatamente o que eu falei, ela é, na realidade, é um pacto. Ela é feita como um pacto de respeito, um pacto de honra, que eu acho que é como é um ato que todos nós deveríamos fazer conosco mesmo nas nossas vidas, sabe?
Honrar a Mãe Terra, né? Honrar o nosso sangue, a nossa ancestralidade, a nossa vida é honrar a nossa cabeça, é honrar o nosso Ori. Então, tratar das Yamis é tratar de um assunto de uma energia muito grande, muito forte, muito intensa e que exige muito respeito. A Terra é a matéria que aceita tudo, né? Ela aceita energia positiva, energia negativa, né? Ela aceita forças boas ou forças ruins. Agora, como ela vai reagir, né? E até que ponto ela vai suportar, né? Esse é o grande mistério. Por isso, tratar das Yamis é tratar do maior mistério do planeta, né? É um orixá que ele se conecta com todos os seres vivos da Terra, com todas as forças sobrenaturais e em várias dimensões e concepções diferentes. Então isso assusta muito as pessoas e é um culto que ele é realizado por sociedades, né, grupos, sociedades secretas, porque ele trata de uma força que ultrapassa, né, o controle, o bem, o mal, não é relativo a isso. Então, a forma como as pessoas, né, vão lidar com essa força, né, porque a gente costuma falar isso aqui também, o bem e o mal, ele não está nos orixás, viu, gente? Os mitos não são mitos bonzinhos ou mitos ruins. Todos os mitos são incríveis e fantásticos. O bem e o mal, ele está no ser humano, né? A gente, ser humano, que faz as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, de que forma você vai trabalhar essa energia depende de você. Então, por isso que a gente, por isso que o culto às Yamis ele acontece em sociedades secretas, porque ele precisa de controle, ele precisa de pactos de lealdade, de respeito, e é uma forma de segurança que os africanos encontraram para poder trabalhar com essa energia que é uma energia tão grande, tão avassaladora, tão forte, tão intensa e tão necessária e fundamental na vida de todos nós. Elas também estão conectadas a Exu, com certeza, né? Porque tudo está conectado a Exu. Afinal de contas, nada se realiza na concepção Yorubá sem Exu. Então, sim, as Yamis também elas têm a força de Exu com elas. Mas elas são essa grande mãe. Então, eu queria começar falando do culto das orixás femininas, tratando por elas, que são essa força incrível e que tanto pulsam, né, dentro de nós e de nós mulheres principalmente, né? Todo ciclo menstrual é o sangue das Yamis, é a força da nossa renovação, né? É a forma como a gente se renova e é de uma beleza e de uma intensidade que eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender. A outra orixá que eu escolhi para falar do caminho da ancestralidade para vocês foi Iemanjá.
Bom, Iemanjá é a grande mãe das águas, né? A filha de Olokun, orixá dos oceanos. Na África, Iemanjá é a grande mãe, é a geratriz, provedora do sustento de toda a humanidade. É considerada mãe de muitos orixás, entre os quais Ogum, Oxum, Xangô. O nome Iemanjá, constituído de Iê, mãe, Omô, filho, e Ejá, peixe, significa mãe dos filhos peixes. Iemanjá é mais relacionada ao poder genitor do que à gestação em si. É também chamada Aoió, quer dizer elegante, bela, agradável aos olhos. Senhora de todas as águas, ela é associada à fertilidade, à procriação e ao poder das Yamis. Iemanjá é a força feminina ancestral, né? É a força que nos impulsiona a enfrentar todas as dificuldades. Aquela que é fonte de alimento, de colo, de amparo. Os seios de Iemanjá, né? Iemanjá, ela na África, ela é personificada, né, como uma mulher com seios muito fartos, muitas vezes grávida, né? Então, os seios de Iemanjá. Oi, gente, quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Severo! Seja bem-vindo, Severo! Já estamos aí na reta final, estamos falando de Iemanjá. Bom, voltando a Iemanjá, né, a gente estava falando que ela tem essa representação, né, dessa mulher com seios fartos, né, e isso vem, né, para simbolizar esse alimento, né, que nenhum dos seus filhos jamais ficam desamparados, ficam sem força, ficam sem alimento, ficam sem o amparo de Iemanjá. E um dos mitos de Iemanjá, né, que tem muitos oriquis diferentes sobre Iemanjá, ela tem um oriqui que inclusive a gente já até tratou aqui no coletivo, que é bem interessante, que fala de Iemanjá, quando Iemanjá ela é subjugada por seu marido Odudua, né? Por ter os seios muito grandes, né? Eu não sei se vocês conhecem esse mito. Iemanjá casa com Odudua e eles fazem um pacto quando eles casam, né? E ela pede a ele que ele jamais se relacione, se refira a ela, né, de forma cruel, de forma ruim por conta dos seus seios grandes, né? E, bom, e um dia o Dudu chega bêbado em casa e Iemanjá fica muito brava com isso e ele acaba se referindo a ela de uma forma ruim, né? Que os seus seios são muito grandes. Bom, quando ela é subjugada pelo seu marido, né, por ter os seios muito grandes, ela foge com seus filhos em direção ao mar. Ela se transforma em rio e atravessa terras e montanhas, né? Quando ela chega numa encruzilhada onde uma grande montanha foi erguida para que ela não ultrapassasse. É Xangô, o seu filho mais velho, que ajuda com que ela ultrapasse essas barreiras, né? Para voltar ao mar, para voltar aos braços de Olokun, do seu pai, né? Nesse mito, Iemanjá, ela nos ensina
que nós mulheres precisamos ser honradas, né? E que por mais difícil que pareça, a nossa força feminina, ela sempre encontra uma saída, né? Uma saída da humilhação, uma saída do aprisionamento, uma saída dos maus tratos, né? Então, Iemanjá, ela vem com essa força feminina ancestral, que é essa força de superação, né? De a gente ver a beleza, né, no corpo materno também, no seio que alimenta, no seio grande, no seio caído, no corpo com celulite, no que for. É lindo porque a mulher, ela gerou, ela gestou, e sem essa gestação, sem isso não existiriam pessoas no mundo. Então a gente tem mais é que achar esses corpos, né? Ter muito respeito por esses corpos e por essas mulheres, né? E, e eu acho que hoje em dia, mais ainda, a gente precisa refletir sobre isso, né? Onde os valores estão um pouco deturpados em relação a isso. E Iemanjá, ela vem para falar que a gente não precisa aceitar as coisas caladas, né? A gente pode sim lutar pelo que a gente acredita, pela nossa honra, e que ela tem valor. E que quando a gente se conecta a essa força, ela tá com a gente para fazer com que a gente supere todas essas dificuldades. Bruna, só um pouquinho. Olha o que o Severo falou, que bacana. A Unidos da Colonia contou essa passagem de Iemanjá no carnaval. E foi um dos desfiles mais lindos realizados na passarela do Samba Querido. Foi lindo. Nossa, eu me arrepiei aqui agora. Porque eu estava ouvindo Bruna, né? E eu estava pensando assim, gente, se as nossas crianças fossem educadas dentro de uma visão, né, retratando essa filosofia da cosmovisão, como tudo seria diferente, né? Os meninos, se tivessem contato com esse tipo de conteúdo, como transformaria o olhar deles em relação às mulheres? Se as meninas tivessem contato, e eu digo lá desde pequenininho, na família e na escola, a respeito com essas proposições, o quanto a nossa sociedade não seria, né, de uma outra forma. Ô Severo, tu lembra o samba da Coloninha, Severo? Não quer cantar para nós depois? Ai, que legal! Vai ser demais se ele puder cantar. O que tu acha, Severo, de fechar? Tu lembra esse samba? Ou algum samba de orixá feminino também? Pode ser. De repente, vou lembrar a bronca que a Solange me deu, que eu fico com chatice. Que vem artista, vem músico aqui, aí eu peço para cantar. Lembra um pouco? Axé! Ah, então ótimo. Ótimo. Então, quando a Bruna tiver, né, achar que pode aí dentro da fala dela, ela fala contigo e aí você canta para nós. Ah, eu já tô quase aqui. Eu tô. Só vou finalizar a nossa reflexão sobre as orixás femininas. Porque como a gente conversou antes, né, aqui no coletivo, são muitas orixás femininas, a gente deu uma pincelada em algumas, né, para fazer essa costura, né, da ancestralidade através dessa força desses mitos femininos. Então a gente começou falando das Yami Oxorongá, porque elas estão presentes em todas as outras orixás femininas. Depois a gente foi para Iemanjá, que eu acabei de contar agora, que é uma orixá magnífica, que também dá para ficar aqui a vida falando dela. E agora eu vou falar um pouquinho da Oxum, e eu vou trazer uma reflexão que eu achei pertinente. Bom,
Oxum, né, como a gente faz o nosso estudo aqui, nosso grupo de estudo para todos, né? Então eu sempre faço uma introduçãozinha rápida e eu tento explicar sempre os termos que eu uso. Então, se alguém às vezes não entendeu alguma coisa ou quiser saber mais sobre alguma coisa, por favor, né, só se manifestar. Bom, Oxum, como a maioria das pessoas sabem, né, ela é o orixá que representa a maternidade, né? Ela tem essa representação da maternidade muito forte, né? Do seu templo primeiro, quer dizer, a gestação, né? O útero, o ovo. Então, ela é a orixá que nos ensina e nos aponta o amor da mãe, né? O amor de mãe. Aquele amor que é maior que a própria vida, que atravessa os mundos. Oxum é o brilho, a luz que cobre a concepção da vida, né? Ela é a joia preciosa que ela nos proporciona a joia, a maior joia, né, das nossas vidas, que são os nossos filhos, né? O maior tesouro que a gente pode construir e deixar como legado nessa vida são os nossos filhos, é o nosso grande tesouro. E é através dessa orixá, dessa força dessa orixá, que a maternidade, que a paternidade, que a ancestralidade, ela dá sequência, né? Bom, eu trouxe um oriki aqui para contar para vocês. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu achei pertinente para agora. Bom, vamos lá. Filha de Oxalá, Oxum sempre foi uma moça muito curiosa e interessada em aprender de tudo. Como sempre fora muito mimosa, muito manhosa e mimada, ela conseguia tudo do pai. Sempre que Oxalá queria saber de algo, consultava Ifá, o senhor da adivinhação, que para que ele visse o destino a ser seguido. Ifá, por sua vez, sempre dizia a Oxalá: pergunte a Exu, pois ele tem o poder de ver os búzios. E este acontecimento se repetia cada vez. Toda vez que Oxalá precisava saber de algo, consultar algo, ele ia a Ifá. Isso intrigou Oxum, que pediu ao pai para aprender a ver o destino. E Oxalá disse à filha: Oxum, tal poder pertence a Ifá, que proporcionou a Exu o conhecimento de ler e interpretar os búzios. Isso eu não posso lhe dar. Curiosa, Oxum procurou então uma saída. Sabia que o segredo dos búzios estava com Exu, então resolveu procurá-lo e pediu para que a ensinasse. Ensina-me, Exu. Eu também quero saber como posso ver o destino. Ao que Exu respondeu: não, o segredo é meu e me foi dado por Ifá. Isso eu não vou te ensinar, não. Exu estava intransigente. Oxum sabia disso. Ela sabia que dali ela não iria conseguir nada. Então ela partiu para a floresta onde viviam as feiticeiras, as bruxas, as grandes mães e amis. Cuidadosa, ela foi se aproximando aos poucos, bem devagar, em silêncio, até o âmago da floresta. Afinal, a sua curiosidade e a decisão de desbancar Exu eram mais fortes que o medo que ela sentia das Yamis. Em dado momento, deparou-se com as Yamis, uma delas empolerada em cima de uma árvore. Entre risos, gritos, alucinantes gargalhadas, elas perguntaram à jovem Oxum: o que você quer aqui, mocinha? Oxum respondeu:
Gostaria de aprender a magia, disse Oxum, em tom amedrontado. E por que você quer aprender magia? Ora, eu quero enganar Exu e descobrir o segredo dos búzios. As Yamis, que há muito queriam pegar Exu pelo pé, resolveram investir na jovem Oxum, ensinando-lhe todo tipo de magia. Mas advertiram que sempre que Oxum usasse o feitiço, teria que lhes fazer uma oferenda. Oxum concordou e partiu. Em seu reino, Oxalá se preocupava com a demora da filha, que ao chegar foi diretamente ao encontro de Exu. Ao encontrar-se com esse, Oxum insistiu. Ensina-me a ver os búzios, Exu. Não, já te disse que não, Oxum. Oxum, então, com uma mão cheia de um pó brilhante, mandou que Exu olhasse e adivinhasse o que ela tinha escondido entre os dedos. Exu chegou perto e fixou o olhar, e Oxum, num movimento rápido, abriu a mão e soprou o pó no rosto de Exu, deixando-o temporariamente cego. Ai, eu não enxergo nada. Onde estão meus búzios? Gritava Exu. Onde estão meus búzios? Oxum, fingindo-se preocupada e interessada em ajudar Exu, ela perguntou: eu os procuro para você, Exu. Pode deixar? Quantos búzios formam o jogo? Ai, meus olhos, são 16 búzios. Procure-os para mim, procure-os. Tem certeza que são 16 búzios, Exu? E por que seriam 16? Ora, porque são 16 odus. É claro que teriam que ser 16 búzios, e cada um deles fala 16 vezes, um total de 256 vezes. Ah, sei. Olha, Exu, eu achei um aqui, ele é grande. Ah, esse é Ocaran. Ai, não enxergo nada. Olha, Exu, eu achei outro aqui menorzinho. Ah, esse é Eliocó. Me dê, deixa eu guardar meus búzios. Ih, Exu, achei um compridinho aqui. Ah, esse é Etaogundá. Passa pra cá. E assim foi, até chegar no último Odu. Inteligente, Oxum guardou o segredo do jogo e voltou ao seu reino. Atrás de si, deixou Exu com os olhos ardidos e desconfiado de que fora enganado. Acho que essa garota passou a perna em mim. No reino de Oxalá, Oxum disse ao seu pai que procurara as Yamis, Oxorongá, que com elas aprendera a arte da magia e que tomara de Exu o segredo do jogo de búzios. Oxalá recomendou que ela fosse até Ifá. Ela contou a história a Ifá, o senhor da adivinhação. Admirado pela coragem e inteligência de Oxum, resolveu dar-lhe então o poder do jogo e advertiu que ela iria regê-lo juntamente com Exu e Oxalá. Quis saber ao certo por que de tudo aquilo e pediu explicações à sua filha. Meiga, Oxum respondeu: fiz tudo isso por amor. Essa orixá feminina, eu trouxe esse oriki, esse itã, para contar, falar, eu acho que essa persistência, né, a força que a gente tem dentro da gente em conquistar o que a gente realmente acredita, né? Que a gente pode conquistar, que a gente pode tomar o lugar que nos pertence, que também que faz parte, né, da gente, né? Eu acho que as orixás femininas, elas vêm para mostrar que sim, nós mulheres também temos lugares de poder, também
temos, né, junto com os homens, a gente tem toda a capacidade de exercer os cargos de poder, né? E Oxum, através da força das Yamis, da magia das Yamis, ela conquistou esse lugar. E aí, por conta disso, eu resolvi compartilhar com vocês esse Oriki de Oxum. E para finalizar, Oiá e Ansan. Como eu falei, a gente não vai ter tempo de falar de todas, mas eu queria trazer Oiá, não só pelo meu amor, minha paixão a Oiá, como a todas as outras orixás, mas porque eu acho que ela também tem muito a nos ensinar nessa reflexão sobre ancestralidade e sobre os mitos das orixás femininas. Yansan é uma orixá guerreira, né? Ela é a mulher búfalo, senhora dos ventos e das tempestades. É parceira de Xangô, senhor dos raios, relâmpagos e trovões. Né? Narram alguns mitos que após a morte de Xangô ela teria se transformado no rio Níger. Essa orixá feminina muito nos ensina e principalmente nos encoraja como mulheres de força. Nos ensina a sermos destemidas, determinadas em busca do que acreditamos ser correto. Nos ensina a nos defendermos, a defendermos o nosso povo, nossos pares e nossos filhos. Yansan enfrentou tudo e a todos, mas jamais abandonou seus filhos. Como mulher que se transformava em búfalo, após ter sido ludibriada a casar com Ogum, não aceitou ser tratada como animal pelas outras esposas de Ogum, que descobriram sua pele de búfalo escondida no sótão. Oiá tomou sua pele e, como búfala, destruiu o que a ameaçava. E antes de partir, de voltar ao seu habitat, arrancou seus chifres, deu aos seus 9 filhos, os quais prometeu proteger e atender sempre que precisassem. Yansan é a força de mãe que protege suas crias. É a força de mulher que protege seu feminino. É a força de guerreira que defende os desprotegidos, os injustiçados. É a força de rainha que jamais foge da sua missão. Então, aqui, com essa reflexão sobre Oiá, eu finalizo esse compartilhar de conhecimentos e estudos de orixás. E agora eu quero ouvir um pouco de vocês, e ouvir o Severo cantar, e tomar uma água. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que vocês acharam. Estelinha, fala com a gente, que você sempre participa aqui. Você sempre tem uma contribuição muito generosa para esse coletivo. Clarinha, quem quiser entrar, por favor, agora é o momento. Lembrando que nós temos o nosso canal e esse Itan que Bruna colocou está lá no nosso canal. Nós temos esse Itan, nós temos a de Ossan, de Oxum, nós temos de Xangô, nosso canal lindo, maravilhoso. Tem dia só de Oxum, né? Que a gente fica 2 horas falando da Oxum. Esse Itan, inclusive, que Bruna contou, tem ele contado por mim, e com mais, né, detalhes, tá muito bonito, assim. Tem outros, tem Oxum, bem legal. Então, se você não entrou no nosso canal ainda, se inscreva. Isso. Aí a gente queria ouvir, né, a Josiane. A Andresa não voltou, né, Bruna? Não voltou. Lequita fala alguma coisa, Francis fala alguma coisa. Nada, ninguém. Então vamos botar o Severo para cantar, Severo. Que o silêncio reina. Severo tá aí? Severo tá que nem meus... Ah, tá aí.
Oi, meninas, boa noite. Todo mundo me ouve aí bem? Sim, tá ótimo. Os meus Então, alunos entram na sala e fogem. eu lembro um pouco do samba, não lembro tudo não, mas vou tentar fazer um pedaço que eu lembro aqui, porque é bem a parte da história que foi contada, né? Foi o Carnaval de 2015, que a Unidos da Coloninha fez na Nego Querido, né? E já também aproveitando para parabenizar vocês todas pela essa live maravilhosa, pelo brilhante trabalho que vem sendo feito aí ao longo de todo esse período, né? Com essa iniciativa maravilhosa. E foi, a Colorinha desfilou no ano 2015 e foi um desfile maravilhoso. Infelizmente, a escola não ganhou por conta de que uma baiana ficou faltando. Mas foi um desfile assim que emocionou todo mundo. Quem estava em casa, como eu, chorou. Quem estava na passarela chorou. E a Veridiana, que é a mulher do Diego, ela fazia uma performance de Iemanjá no meio da bateria, assim, a bateria. Foi lindo, assim, foi lindo demais, assim. E aí a gente queria dividir um pedacinho desse samba, porque eu acho que eu não vou conseguir tocar tudo, porque faz tempo que eu não toco. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Não botei nem a imagem para não ficar com vergonha. Deixa eu ver se sai aqui. Dá de ouvir bem aí? Tá ouvindo bem? Tá bem bom, Severo. Vamos ver se sai alguma coisa. Vou tocar mais lentinho aqui, porque eu não consigo tocar muito rápido, que é um samba enredo, né? Ele é mais avançado, então vou tocar devagarinho. Não. Iemanjá, rainha do mar, manhã, faz areia e vem brilhar na passarela, com flores e presentes dos filhos da colonia. Iemanjá, rainha do mar, manhã, faz areia e vem brilhar na passarela, com flores e presentes dos filhos da colonia. Valei-me a proteção que vem do céu e as belezas do mar, a cantar o dom da vida, a divindades a guiar, seu navegar da opressão de um rei, fez magia em busca da libertação, venceu guerreiros destemidos, com o amor de mãe em aflição. Ó mãe, um pôr do sol, um novo dia, aos nagos a agonia da escravização. Colonia axé, da África essa tradição. Odoiá, Iemanjá, Ogunte, Saravá, Tobá. Ao som dos alabês, o Chile vai começar. O que cê quer saber? Pergunta pra Ifá. Odoiá, Iemanjá, Ogunte, Saravá, Sobá. Ao som dos alabês, o Chile vai começar. O que cê quer saber? Pergunta pra Ifá. Com amor renascido na alma, o pescador em romaria pede proteção. Nossa Senhora nos abençoe, Mãe Divina, olhai por nós, o azul do mar, vem colorir a avenida em corais, sereias e ondinas, pra ver a rainha e festejar. Não importa se é 2 de fevereiro, carnaval o ano inteiro, unidos canta Iemanjá. Iemanjá, rainha do mar, manhã, faz areia e vem brilhar na passarela, com flores e presentes dos filhos da colonia. Porque ele não sabia cantar muito. Foi lindo! Mas a gente tentou fazer alguma coisinha aí. Meu, assim, olha, fechou essa vivência, Severo, com chave de ouro. Você não estava no começo, mas eu vou te falar que nós iniciamos esse mês com as nossas vivências falando a respeito do tema ancestralidade, e nós fomos contempladas no edital #SC Cultura na sua casa.
E todas as nossas vivências vão para os canais da Fundação Catarinense de Cultura e para os canais do Governo do Estado. Hoje nós estamos iniciando, por isso que nós iniciamos com essa fala. A partir de agora, toda segunda-feira, as nossas vivências vão fazer a composição desse edital que a gente ganhou. Então, você está com a gente no Cultura em Sua Casa, Yazia Abbas e Severo Pereira. Arrasou! Vai ser uma honra participar aí com vocês. Espero poder contribuir sempre com alguma coisa, né? O pouquinho que a gente sabe, a gente gostaria de poder estar dividindo com vocês aí. E sempre que puder, a gente canta alguma coisa para vocês aí, para ajudar a ficar bacana, ficar legal. Ai, canta mais uma então, porque a gente tem aqui, ó, 10 minutinhos para fechar. Daí a Ani vai falar o que a gente vai fazer na próxima semana, né, Ani? O nosso próximo encontro, mas dá tempo de cantar mais uma. Vamos ouvir mais uma. Deixa eu ver, tem que ser de orixá? Ah, sim, né? Então deixa eu cantar uma aqui. É uma de Iemanjá também, que é do AGP, na verdade, né? Deixa eu ver se sai nesse som. Tem uma de Oxum que a gente canta. E agora deu branco, gente. Em cima da hora, assim, o improviso não vai. Tem uma da Cigana que é bom. Pode ser? Que é o samba da União da Ilha. A Cigana leu o meu destino. Essa pode? A cigana leu o meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei. O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino, e vai chegando o amanhecer. Leio a mensagem zodiacal e o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será o amanhã? Responda quem puder. Quem sabe é Deus o que irá me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Como será o amanhã? Responda quem puder. Quem sabe é Deus o que irá me acontecer. O meu destino será como Deus quiser. Mas a cigana... E é isso. Severo! Vamos arrasar nesse edital! SC Cultura na sua casa! Começamos muito bem! Que massa, Axé! Obrigada, Severo! Obrigada! Gente, é importante, né, a gente fechar esse encontro no entendimento de que aprender sobre orixá, conhecer orixá, significa também, e eu acho que acima de tudo, aprender a conhecer o ser humano, aprender a nos conhecer. Quando a gente fala aqui nas Iabás que o orixá é a natureza, a gente está falando da gente, de tudo que tem dentro, a gente não está falando de nada desconectado, não é nada de fora, né? A gente está falando da gente. Então, estudar, aprender, ampliar o conceito de orixá, é aprender a respeito do ser humano, é aprender a respeito do que nós somos e principalmente da nossa responsabilidade, das nossas ações, tanto sociais, civilizatórias, emocionais e pessoais. Orixá é respeito, é amor, é confiança, é beleza, é ação, é esperança, é a maternidade, é alimento. O orixá é perfeito, né? E quando a gente aprende isso, a gente sabe que tudo está aqui dentro, cara. Então, é muita responsabilidade, né? E é isso que a gente faz aqui. É para isso que a gente está aqui. E é muita possibilidade.
Possibilidade, isso mesmo, isso mesmo. E por isso, né, também por isso, a gente tem aí um mês lindo, gente lindo, fiquem com a gente, quem tá aqui fica com a gente, quem tá assistindo agora, fique com a gente, porque é muito lindo o que a gente vai fazer esse mês. Na próxima segunda-feira, a gente vai trazer Bira Monteiro, ele é um professor de história, e ele vai trazer o recorte da ancestralidade, trabalhando com a gente a história dos negros no sul do Brasil, né? A gente tem, às vezes eu escuto, mas no sul do Brasil tem negro, gente, tem muita história, muita potência, né? E o professor Bira Monteiro, ele vem falar com a gente a respeito disso, e também junto nós temos o nosso fofusco, que é o Márcio de Souza. Na verdade, ele não confirmou ainda, eu tô falando, mas ele vem. Ele vem. Ele vem, que também vem falar com a gente também a respeito disso. Então, olha, é imperdível a gente entender a história do negro, a composição do negro aqui no sul do Brasil, né? A gente mora aqui para poder conhecer o lugar que a gente tem. Exatamente. Né? No dia 19, na outra segunda-feira, vem Liesa Neves, que é uma baita de uma contadora de histórias maravilhosa, que também ganhou esse edital. Ela também está trabalhando junto com a gente, os 4 encontros, as 4 possibilidades, e ela vem falar a respeito dos ancestrais femininos. Gente, fala sério, é imperdível, imperdível. Obrigada, Estela, maravilhosa. Estela, é assim, ó, a gente precisa de você toda segunda, cara. Sem Estela, a nossa vivência não é a mesma coisa. Você nos acostumou muito mal. Axé, Estelinha. Obrigada, querida. E o último encontro também vai ser maravilhoso, que também a gente vai trabalhar a respeito de fundamento ancestral, né? Que também estamos vendo aí, esperando a confirmação dos convidados. Gente, tá lindo esse mês. Falar de ancestralidade é uma honra. E não é só falar, é ouvir, né? A gente fica falando em falar, mas a gente está mais aqui para ouvir. E que a gente ouça muitas coisas incríveis, porque vem pessoas muito legais aí para transmitir conteúdo de qualidade para a gente. E vamos refletir sobre a nossa ancestralidade, vamos refletir sobre a nossa natureza primordial, vamos refletir sobre o que nos pulsa, sobre todas as possibilidades que a gente tem para sermos sempre cada vez mais pessoas que queremos ser nessa vida, né? Axé! Axé, e fiquem ligados no nosso canal, fiquem ligados na nossa rede social. Estou falando sério, não estou brincando, porque além de a gente, né, colocar esta vivência maravilhosa para tornar pública, nós temos assim convidados maravilhosos, magnânicos, incríveis, que vão fazer vídeos curtos falando o que é ancestralidade para eles e principalmente, que é a pergunta que eu gostaria de fechar essa vivência. Por quê? Por que é tão importante falar a respeito de ancestralidade nos dias atuais? Em épocas de caos, em época de agressão, em época de violência, em época de racismo, muitas coisas boas sim também, né? Mas por que é importante? E a gente vai compartilhar os saberes de pessoas muito interessantes, protagonistas aqui da cidade. Estela, tu pode gravar um vídeo, cara. Grava um vídeo pra gente, pelo celular mesmo, deitado, rapidinho, de 3 minutos no máximo, porque a gente está fazendo um conteúdo curto, falando o que é ancestralidade para você e por que você acha importante nós falarmos a respeito de ancestralidade. A gente vai publicar com... Boa, Estela! Maravilhosa! A gente vai pegar o teu vídeo e vai publicar no layout do nosso Instagram. Eu mando o WhatsApp para Estela. Vou te mandar o WhatsApp para você compartilhar o vídeo, Estela. Eu mando para você. Isso, Severo, se você quiser também falar, Severo, vai ser uma honra para a gente, tá? O que é ancestralidade, por que você acha que é importante... E aí a gente vai colocar lá na descrição do nosso vídeo todo o teu fazer artístico. E isso vai para o mundo, Severo. Sim, obrigada. Lequita, sua linda. Francis, obrigada pela presença
sempre. Josiane, obrigada. Fran, obrigada, Josi. Amor. Obrigada, Josiane. Obrigada a você por estar presente. A gente